Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Irmãos, irmãs, as leituras que nós escutamos hoje, como todas aquelas que a gente escuta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos falam de Cristo ao mesmo tempo como uma figura forte, uma figura de liderança, né? O pastor, e também como cordeiro. No rebanho, o mais forte de todos é o pastor, é o que guia, que protege, que alimenta as ovelhas. E o cordeiro é o filhotinho da ovelha, quer dizer, aquele menor, o mais frágil de todos. E aqui diz de uma forma muito clara, a gente escutou no trecho do livro do Apocalipse, que nós escutamos na segunda leitura: o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Quer dizer, o modo de Cristo ser pastor é o modo de cordeiro. Ele é pastor, sim, mas ele é pastor de um jeito diferente. Ele é pastor se comportando como cordeiro. E isso Cristo viveu na sua vida, desde o lavar os pés dos discípulos, desde o dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por todos. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Como também nos ensinou, não só com os gestos da sua vida, desde a pobre gruta de Belém até a humilhação da cruz, nos ensinou isso: quem quiser ser o maior, seja o último. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Quando fores a uma festa, ocupa o último lugar. E tantas outras coisas, né? Nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em cada palavra que Jesus diz, em cada gesto, em cada olhar, em cada milagre que Ele cumpre, Ele nos fala disso, desse mistério, que Ele é nosso pastor, mas de um modo diferente. É pastor ao modo de cordeiro. E isso Ele deixou para nós. E por que Ele insistiu tanto nisso? Porque Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe que nós, como cristãos, somos destinados a ser a luz do mundo, o sal da terra, e que o nosso coração facilmente pode virar presa da arrogância, do orgulho, do poder, né? E de todas as coisas que o mundo usa para subjugar as pessoas. Jesus diz: os grandes do mundo, os governantes, tiranizam, oprimem as nações, exercem poder sobre elas, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos.
E muitas vezes, irmãos e irmãs, nos falta fé nessa palavra de Cristo. E nós, muitas vezes, como cristãos, queremos usar a força. No entanto, a força não era a arma do cristão. A arma do cristão é o amor. A força, o poder, o prestígio, o dinheiro são as armas do inimigo. Na primeira leitura a gente escutou, diante da evangelização, do sucesso da evangelização dos primeiros apóstolos, né, nas comunidades, nas sinagogas, o que os inimigos do evangelho faziam? Chamaram as mulheres ricas e religiosas e os homens de prestígio e moveram uma campanha contra os discípulos para expulsar eles da cidade. E aí você pergunta, isso funcionou? Não funcionou. O nome de Cristo se espalhou mais ainda. Toda vez que o poder quis estrangular esse cordeiro, na verdade o que ele fez foi aumentar o número dos cristãos. Quando os imperadores romanos decretaram que ser cristão era ilegal, e o cristianismo passou por quase 300 anos de ilegalidade, o que aconteceu? Se abafou, se diminuiu o número dos cristãos? Não, pelo contrário. Tanto é que uma das primeiras testemunhas do cristianismo antigo, lá pelo ano 200, Tertuliano dizia: vocês derramam o nosso sangue, mas vocês não sabem que o sangue dos cristãos é uma semente. Onde quer que ele é derramado, ele cresce. Eu me lembro que eu estava morando em Curitiba, acho que era o ano 2008, houve uma terrível perseguição contra os cristãos numa região da Índia, onde eles eram minoria, região de Orissa, e eu vi que os jornais não estavam noticiando isso. Aí, junto com alguns amigos, a gente se mobilizou e fez uma reportagem que saiu no jornal lá de Curitiba sobre a perseguição dos cristãos em Orissa, onde estavam sendo mortos, onde estavam saqueando as casas deles, né? Incendiando as igrejas. Faz pouco tempo, outra vez apareceu uma notícia sobre Orissa, e essa notícia dizia que o número dos cristãos tinha crescido 10 vezes mais. Então, é isso que acontece, irmãos e irmãs. Aquela tentativa da força, do poder, de esmagar esse cordeiro tão indefeso, só produz a vitória do cordeiro, porque, como Cristo diz, foi o Pai que me deu as ovelhas, ninguém vai tirá-las das minhas mãos, porque o Pai é maior que todos, e eu e o Pai somos um. Então, quando o mundo olha para o cordeiro, ele só vê alguém indefeso e fácil de derrotar, mas depois se surpreende, porque ele vê que aquele cordeiro tão pequeno, tão frágil, é o mais forte de todos. Nesse domingo de Páscoa, mais de 200 irmãos nossos, cristãos católicos do Sri Lanka, estavam celebrando a vigília pascal e terminaram ela já com a cortina rasgada, entre o céu e a terra, e já puderam terminar a Páscoa deles vendo face a face aquele cordeiro que eles estavam celebrando. E como diz as palavras do Apocalipse, lavaram, branquearam as vestes deles no sangue do cordeiro,
porque quando um cristão derrama o sangue, é o sangue do Cordeiro, é a vida do Cordeiro que a gente recebeu no nosso batismo, uma vida que não pode ser destruída, que quando alguém tenta tirar ela se tira cada vez mais. Mas muitas vezes não só a fé, a gente acha a estratégia para aumentar o rebanho de Cristo, é a estratégia do mundo, é o marketing, é a propaganda, é o show, é o espetáculo, é a força da instituição, o poder e a solidez da instituição humana, que no fundo só amedronta e afasta as pessoas. A gente vê em países de antiga cristandade como estão se paganizando rapidamente. Por quê? Porque as pessoas têm raiva da igreja, dizem: agora nós somos adultos, não somos mais escravos da igreja católica, que nos escravizou durante tantos séculos, agora finalmente nós estamos livres. Ali o que transpareceu não foi o Cordeiro, foi o mundo, porque nós cristãos não acreditamos na força do Cordeiro e achamos que o mundo, com o seu poder, com a sua força, tem algo a nos ensinar, e tem algo a nos dizer de como estender o reino de Cristo. Então, irmãos e irmãs, a gente tem ainda muito que aprender, esse despoder de Cristo, que é o mais forte de tudo. A gente tem ainda muito que aprender a essa força de não ter força, essa força do indefeso, do desarmado, que é mais forte do que tudo. Que nesse domingo do Bom Pastor, esse pastor que é nosso pastor a modo de Cordeiro, nos ensine a sermos cordeiros como Ele, para que o mundo reconheça a força desse pastor e se una a esse rebanho desse pastor tão belo que é nosso Senhor Jesus Cristo.